para Ele toda a honra, toda a glória, né? Nós possamos estar aqui essa noite para adorar e glorificar o seu santo nome. Se colocamos de pé para nós fazer uma oração de agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus, meu Jesus querido, obrigado, meu Deus, por mais um dia, Pai, que Tu nos concedesse, por essa oportunidade, mais uma vez, nós estar na Tua casa essa noite, para Te adorar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa cada filho Teu, Senhor, que aqui chegou, para Te adorar, para Te exaltar, para Te louvar, Senhor. E venha, Senhor, falar com cada um de nós esta noite, Pai. Toma a direção deste culto, Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você não pode se sentar. A irmã Cida está louvando os servidores da harpa. Amém? Ei, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor com o hino da nossa harpa 433. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Jesus. Nossas vozes jubilosas elevemos com fervor pela vida amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingimos, a congregação vos dá. Recebei os lutadores da verdade do amor. Temos a Jesus louvores, que os trouxe com vigor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingimos, a congregação vos dá. Abraçai os bons soldados das fileiras de Jesus, aos que lutam denodados para difundir a luz. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingindo, a congregação vos dá. Os fiéis devem supremo trabalhar sem dilação, pra fazer que o Rei eterno reine em cada coração. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingindo, a congregação vos dá. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome santo. Aleluia. Sois bem-vindos, campeões de Jeová.
continuação 447. Sol maior. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nascestes de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores ver. No portal da vida, Cristo achará. Ao fitar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passas o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Fostes batizado como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. E o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores ver. No portal da vida, Cristo achará. Ao fitar a vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores ver. No portal da vida, Cristo achará. Ao fitar a vida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, glória é tua luz. Canta com sentido, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores ver. No portal da vida, Cristo achará. Ao fitar a vida, lá no céu tu estarás. Aleluia. Esse dia será grandioso para mim e para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Aleluia. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores ver. No portal da vida, Cristo achará. Ao fitar a vida, lá no céu tu estarás. Amém. Glória a Deus. Se colocou de pé, quero pedir aqui o auxiliar do Lucas para fazer a leitura, orando e passando para o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Jesus, tu és lindo. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Efésios. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Santo. Glória. Saída, né? Saída, Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Aleluia.
Amém? Que nos diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, novamente, de estar aqui reunido, Pai, em comunhão com a Tua igreja, Pai. Pai, abençoa cada filho Teu, Pai. Que a gente venha andar, Pai, em amor, Pai. Como assim Cristo nos amou, a gente venha amar o nosso próximo, Pai. Pai, toma conta deste culto, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, venha permanecer no coração de cada um, Pai. Assim a nossa oração, a nossa súplica de gratidão a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que Tu és o Rei, a dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que Tu és o Rei, a dizer que Tu és o Senhor, a dizer que Tu és o Rei, a dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Ti, Senhor, os irmãos poderem se assentar adorando a Deus. É muito bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, rever os irmãos, né? E assim nós vamos fazendo a obra do Senhor, cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa salvação e tentando, né, ser um testemunho vivo para onde a gente passar, amém? Graças a Deus. Queremos avisar os irmãos, então, que sábado nós temos o culto com a participação do Círculo de Oração Feminino e no domingo nós temos a nossa escola bíblica. Foi muito bom domingo a nossa escola, primeira, né? Foi muito bom mesmo. E eu creio que vai ter mais irmãos que vêm, né? E nesse próximo domingo agora, nós vamos estudar sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Né? O que seria isso? Predileção. A escolha, né, de um pai por um dos filhos. Isso é normal praticamente numa família, mas é errado. Então é muito importante. O texto vai dizer assim, ó, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Olha só, nós estamos estudando sobre família, sobre conflitos, e isto gera conflito. O pai ama um, a mãe ama outro, né? E isso sempre vai gerar um conflito na família. Então, nós precisamos aprender como lidar com essas situações. Verdade prática vai dizer assim, ó, a preferência do filho dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles, viram? Promove divisão, né? Então nós precisamos estar aprendendo e estamos felizes
de poder estar aí com a escola bíblica na Ferrugem, né? Isso é uma bênção de Deus, é uma maravilha para podermos estarmos aprendendo na palavra do Senhor. Amém? Queremos apresentar o evangelista Rocha, né? Vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Né? Deus abençoe. E a sua esposa, a irmã Marlete, né? Está aí. Deus abençoe, seja bem-vindo. Também tem mais aqui, irmã Jucilda, é isso? Deus abençoe. É daqui mesmo, irmã? Da Palhocinha, está junto então, com a irmã, né? Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Os demais são da casa, né? Irmão Sama, irmã Letícia, são nossos, né? Amém. Deus abençoe pela vida dos irmãos. Vamos nos colocar de pé então. Vamos dar uma saudação de bem-vindo. Depois você pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, abraçar e dizer assim: ó, que saudade que eu estava de ti. É verdade? Porque eu vou dizer para o irmão, eu estava com saudade dos irmãos de harmonia, né? Estava com saudade dos irmãos. A gente fica um pouco assim, sem cultos só, né? Estava só no domingo, mas a gente sente saudade porque começa a criar um vínculo, e esse vínculo ele se torna forte, né, irmão Carlos? Aleluia, irmão Carlos é uma bênção também. Vamos dizer todos juntos então? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimente seu irmão aí, abraço, diga assim: ó, que bom que você veio. Vamos orar pelas famílias e também vamos orar para aquelas famílias lá de Blumenau. Acho que os irmãos estão cientes da grande tragédia que aconteceu lá em Blumenau hoje, né? São filhos. E vejo que nós estamos estudando esse trimestre sobre família. E isso é muito triste, né? Vamos orar a Deus para que Deus venha consolar o coração, por mais triste que seja, né? Mas somente Deus pode confortar o coração de um pai. Já pensou como o dia amanheceu, né? O dia amanheceu perfeito, tudo na mesma tranquilidade. Os pais vão, levam as crianças para a creche, vão trabalhar. Aí pouca demora, surge a notícia: ah, pai, olha, a creche foi... Veja que baque, né, irmãos? Que situação que se torna. Do bom torna-se terrível o dia, né? E o assassino que fez isso, ele disse que fez por causa de um jogo de videogame, e ainda tem mais para acontecer, né? Ele falou que tem mais 2 ainda para fazer, duas pessoas, porque era o final do jogo. Vejam a situação que nós estamos, né? Esses jogos, muitas vezes, a maioria das vezes está levando às desgraças. Vamos estar orando então? Soberano Deus e eterno Senhor Jesus,
Nós queremos expressar ao Senhor a gratidão por estarmos aqui reunidos, mas juntos, ó Deus, num só Espírito. Nós elevamos as nossas vozes em oração pelas famílias, principalmente por aquelas famílias ali de Blumenau, aonde no dia de hoje, Senhor, aconteceu essa tragédia. Pai, nós te pedimos que o teu consolo, a tua graça venha estar aos corações deles, sabendo, ó Pai, que é uma dor terrível, é uma dor triste, Senhor, em perder um dos seus filhos, assim de uma forma, Senhor, de como aconteceu. Pai, nós te pedimos que as tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre todos os lares, guardando as famílias, guardando essas escolas, Senhor, guardando estas creches, para que este inimigo não venha mais prover destas tragédias como está acontecendo na nossa nação brasileira. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha repreender a fúria, venha abençoar a nossa nação, venha guardar a nossa nação destas tragédias, ó Pai. Mesmo, Senhor, que nós sabemos que há uma ação da tua permissão, mas nós te pedimos, ó Pai, que o teu nome venha a ser adorado e exaltado, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, podem se assentar, e o diácono Elian na continuidade. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Graças a bom Deus que nos concedeu mais essa oportunidade no dia de hoje. Podemos estar aqui para cultuar a Ele, agradecer a Ele, pela presença de mais um mês, mais um início de mês começou, e hoje nós podemos estar aqui para adorá-lo, glorificá-lo. Amanhã não pertence a nós, pertence a Ele, mas hoje nós estamos aqui agora no presente e podemos dar o nosso melhor para Ele. Amém? E o círculo de oração se prepara para adorar a Deus. Aleluia. Na sequência, eu quero dar uma oportunidade para minha mãe, que estará falando algo que sentiu no seu coração. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós ouvimos de alguém serve sempre para elevar nosso lado espiritual, serve para a experiência nossa. Que Deus abençoe. Amém. Glória. Ajuda, Jesus. Círculo de oração, coluna de Betel, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Presença, sinto logo ao transitar.
Deus Aleluia. com grande alegria nesta noite. Amém. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor. Amém. Aleluia. A alegria é grande de poder estar juntamente Amém. aqui. Não tinha previsão de estar aqui, mas na segunda-feira, o irmão José achou por bem de convidar o meu esposo para estar trazendo a bendita e santa palavra. Amém. Aleluia. Glória a Como a esposa, como a metade da costela tem que estar junto, né, irmãos? É por isso que estou aqui. Mas com muita alegria, irmãos. Amém. Eu amo vocês, a Glória a alegria de ver Deus. vocês. Aleluia. No meio de vocês, o nosso coração é muito grande. Amém. E aqui vim me alegrar juntamente com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando cheguei, fui tocada pelo Espírito Santo de Deus, Aleluia. que anda conosco, que está em nós, e me revelou uma palavra, porque quando nós andamos na Glória a direção de Deus, do Santo Espírito, do Aleluia. Senhor, Amém, Jesus. Ele se faz presente. Aleluia. E Ele tem respostas Aleluia. para cada um de nós. E Ele tudo faz, mas nós precisamos estar em plena direção. Por quê? Porque nós andemos com Ele. Ele foi enviado da parte do Pai para estar conosco, disse Jesus quando subiu aos céus. E eu ando com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nada sou sem Ele, estou com Ele a cada dia. Amém. E eu tenho pedido para Ele, amigo divino Espírito Santo, não me deixe. Aleluia. Eu quero estar contigo. E aqui Ele está presente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em rápidas palavras, eu quero fazer uma leitura. Aleluia. Glória a Deus. Deus da glória. O livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Ajuda, Jesus. Atos dos Apóstolos. Ajuda. No capítulo 11 e no verso 5. Ajuda. Capítulo 11 e no verso 5. Todos acharam? Glória a Deus. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. Eu ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não temas tu, comum, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. Quando cheguei aqui, o Espírito Santo me revelou essa palavra e me disse por quê. Porque há uma necessidade muito grande aqui entre pessoas que precisam hoje ouvir a receita dessa palavra para que entendam a voz do Espírito Santo e o chamado do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque nós, como ser humano
frágil carne que somos, muitas vezes não podemos entender o lado espiritual que nos é proposto pelo Espírito Santo, se nós estivermos carnalmente. Por isso, precisamos viver em espírito para nós entendermos a voz do Senhor quando fala conosco. E a palavra diz que foi o que aconteceu com Pedro, porque está escrita a palavra do Senhor que diz: o homem carnal não entende a obra do Espírito. E é verdade, irmãos. Eu tenho experiências na minha vida. Não entende, não tem como misturar, não dá certo a carne com o Espírito. Porque as obras da carne puxam para baixo, mas a obra do Espírito nos leva para cima. Para nos entender a voz do Senhor, nós precisamos estar em espírito todos os dias. É claro que no mundo circular, no dia circular em que vivemos, nós precisamos nos virar nos 30, como diz, para nós entender o lado material e o lado espiritual. Nós precisamos conciliar muitas vezes os dois lados, trabalhando dia a dia no nosso trabalho diário, mas estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. O que o Espírito Santo está atento é tentando nos explicar, chamando a nossa atenção para si, porque muitas vezes há perigo em nossa volta e nós com nossos olhos carnais não conseguimos ver. Aleluia! E é isso que tem acontecido aqui no meio de alguns dos irmãos queridos. Aleluia! Então a receita do poder da palavra não é nos enviado antes, porque a palavra do Senhor também diz que Deus não faz nada aqui sem antes avisar seus servos e profetas, para que nós não venha culpar Deus em nada, nada, porque Deus não pode ser culpado e nem tentado, diz a palavra do Senhor. Aleluia! E Pedro diz que ele estava orando na cidade de Jope. Começou pela oração. Deus está chamando a nossa atenção nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Pedro estava orando na cidade de Jope, e de repente, a palavra diz que ele teve um arrebatamento de sentido, uma visão. Então, Pedro não estava falando bobagem, Pedro não estava distraído, Pedro não estava em outro qualquer modo de estar. Aleluia. Pedro não estava em um lugar em que o Espírito do Senhor não se agradava. Aleluia. Ele estava agora orando. Glória a Deus. Porque é um lugar que o Senhor nos chama para oração. Oração, oração. E é o que falta muitas vezes em nós. Glória a Deus. Porque digno de glória é o Senhor. Aleluia. Que receita maravilhosa é essa? O poder da palavra do Senhor. Aleluia. Ora manda, rabacassu. Aleluia. O Espírito do Senhor está pronto para nos ajudar. Aleluia. E Ele está gemendo nesta noite. Aleluia. Porque Ele quer falar conosco bem de perto. E que nós dê ouvido à sua imensa e poderosa voz. Glória a Jesus. Então Pedro, diz ele que foi orar. Quando nós vamos orar, nós precisamos sentir uma necessidade muito grande, um toque muito grande pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor vem chamar a nossa atenção nesta noite. Aleluia. E é na oração, irmãos, que nós recebemos de Deus. Amém. É na oração. Aleluia, Jesus. As suas dádivas preciosas, os seus dons, tudo aquilo de bom que o Senhor tem para dar para a sua igreja, é na oração. Aleluia. Fora da oração, nada vai Glória a acontecer. Porque nós, de boca fechada,
não servimos de nada para a obra de Deus. Não adianta. Não adianta nós ficar de boca fechada. Porque nós precisamos abrir a nossa boca para glorificar o nome do Senhor, para adorá-lo, para pedir para Ele apresentar as nossas necessidades, para interceder. Tem tantas coisas boas que nós precisamos abrir a nossa boca. E é na oração, em silêncio no nosso quarto ou em qualquer lugar que nós possa estar, que nós então vamos ser tocados pelo Espírito do Senhor para ir orar. E quando o Espírito do Senhor nos toca para orar, é porque tem uma necessidade. Aleluia. É porque algo vai acontecer. Verdade. Quando Ele nos toca para orar, é porque algo Ele quer mostrar. Algo Ele precisa falar. Nós não temos vento em nossa volta, mas Jesus está vendo tudo. Porque a palavra diz que os seus olhos são como chama de fogo e tudo está a ver. Entre nós. Nós não estamos vendo o perigo, mas Ele está vendo o perigo que está em nossa volta e o Senhor quer nos mostrar para nos dar um grande livramento. Aleluia. É por isso, nesta noite, que Deus fala conosco. Oração, oração, oração. Aleluia. E sabe o que foi que o Espírito do Senhor disse para mim, enquanto eu estava de joelhos dobrados? Que tem algumas pessoas aqui que estão recebendo esse toque do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está tocando. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. É verdade. Tu estás desobedecendo a voz do Senhor. Mas Ele continua insistindo. Vai orar porque eu preciso te mostrar algo que tu não sabe, que tu não entende. Aleluia. Se eu pedisse para algumas pessoas levantar a mão aqui, os irmãos iam ficar surpreendidos. Aleluia. Como nós temos sendo negligente a voz do Espírito Santo que está tocando, tocando, tocando e dizendo: vai orar, vai orar, vai orar, porque eu quero falar contigo, eu quero te mostrar o que tu sabe. Mas tu estás resistindo à voz do Senhor. Ei, Jesus, Estás sendo negligente à voz do Senhor. Por quê? Por que tu estás desobedecendo à voz do Senhor? Porque tu estás envolvido em muitas coisas matéria que diz que não tem tempo. Não tem tempo. Mas como não tem tempo? Se tu não tem tempo, o Senhor vai te arranjar um tempo. Não espere chegar nessa situação. Porque o Senhor, Ele sabe como arranjar um tempo para nós. Glória a Deus. Deu para entender? Porque Deus te chamou e te deu um grande e lindo ministério e precisa de ti. E me amassou e que assim, calai. Parece que tu não consegue entender o chamado que Deus te chamou. Ele te confiou o ministério. meu Jesus. Mas tu não consegue entender. Aleluia. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Mas Pedro continuou orando e disse, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos e uma visão. Agora o Senhor se revelou para Pedro. Agora o Senhor se revelou para Pedro e quer se revelar para ti. Porque será triste, Ricardo Ramanaia, se tu desobedecer a voz do Senhor. E agora Pedro tem uma linda e grande visão. E ele via descer do céu um lençol. Uma coisa para ele que era terrível. Uma coisa que ele não estava entendendo. Porque os mistérios do céu só é dado
para aquele a quem o Senhor quer e a quem Ele chamou. Porque fora disso ninguém se engane, porque não recebe. É verdade, Jesus. Aleluia. Muitas vezes alguém olha para nós, olha para ti e diz, mas que ministério lindo tem fulano de tal. Mas tu não sabe o preço que ele paga por aquele ministério. Aleluia, Jesus. Muitas vezes dissemos, mas aquele irmão tem tanta luta e eu não sei o que é isso. Porque ele recebeu o ministério e há um preço a pagar, porque tem processo, tem processo, tem processo. E depende do ministério, da chamada, desse processo, esse preço é muito alto, se alguém não sabe. Glória a Deus. E Pedro então agora foi surpreendido com aquele grande lençol, aonde em 4 pontas vinha cheinho de tudo quanto é tipo de répteis. Pedro não entendeu nada, porque o homem carnal não entende nada mesmo. Aleluia. E ali ele questionou com o Senhor. Deus. Quem é o homem para questionar com o Todo-Poderoso? Ali Pedro agora questionou, porque ouviu-se uma grande voz e disse, Pedro, te levanta, mata e come. E Pedro questionou e disse, de maneira nenhuma, colocarei em minha boca nada imundo. Então diz a palavra que ele foi repreendido pelo Senhor. E quando somos repreendidos pelo Senhor, é o quê? Aleluia. Temos que nos humilhar Aleluia. perante a sua presença, Glória a Deus. a soberania celestial. Aleluia. Aleluia. Glória. E diz a palavra que ele questionou 3 vezes. 3 vezes. Mas por que Pedro questionava tanto? Porque ele não estava no Espírito, não estava entendendo nada do que o Espírito do Senhor estava mostrando para ele. Queria que ele fizesse uma grande obra de Deus na cidade de Cesareia, aonde apareceu 4 varões? 3 varões. Aleluia. Está vendo, irmão? O Espírito Santo quer passar por nós. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo tem te tocado. Tem te tocado. Glória a Vai orar. Deus. Vai orar porque eu preciso te mostrar algo. Vai orar porque eu preciso falar contigo. E tu estás resistindo à voz do Senhor. Por favor, não faça mais isso. Diga, Senhor, eis-me aqui. É, glória. Não sei porquê, não entendo, mas não é para te entender. Oh, Deus. Não é para me entender. Amém, Jesus. Não é para questionar. Não. É para obedecer. Porque a Deus ninguém Aleluia. questiona. Se obedece. Aleluia. Lavaste, oremeste, oria. Aleluia. E faço que te vaste, arremandou na casa. É verdade, Jesus. Oh, que o Senhor quer falar nesta noite, mistério do Aleluia. céu. Aleluia. Para que nós venhamos entender o seu mover, o seu agir. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor nesta noite chama a nossa atenção para que nós venhamos entender o seu agir, o seu mover, para que não tenhamos uma vida espiritual raquítica, mas fortalecida pelo grande poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nós tenhamos discernimento, É mesmo, Jesus. aleluia, daquilo a que o Senhor nos chamou e quer chamar a nossa atenção naquilo que é necessário. Porque se nós não entendermos o que o Senhor quer de nós, nada vai acontecer. Porque nós não vamos, porque nós não estamos entendendo nada, como disse Pedro. Deus, é verdade. Mas não é para questionar, a ordem é obedecer. O Senhor quer obediência. O Senhor te toca. O Senhor te toca. Aleluia. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor te toca. Porque quer falar contigo. Aleluia. O Senhor quer te dar uma visão. É O Deus. Senhor quer Glória a falar Deus. contigo e nós vimos te entregar uma mensagem. Aleluia. O Senhor quer te mostrar o porquê das coisas estão na tua volta e tu não estás entendendo nada. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Mas que nesta noite nós possamos
estivesse orando. Isto acontece também conosco. Quando nós não estamos orando, o Senhor fala conosco também, dá-nos a visão, mas nós já temos orado lá. Mas Pedro foi orar, diz a palavra, porque ele sentiu o peso da necessidade do que estava acontecendo no meio dos discípulos, naquela cidade, no ministério, porque havia grande perseguição. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Então o dever chamava ele para a oração. Aleluia. Porque o dever do cristão é orar, não precisa ninguém mandar. É, glória. Mas se tu não estás entendendo, não estás obedecendo a voz do Senhor, tu vai ser pego de surpresa. Ai, te humilhar. Ai de nós, se não orar, não ser obediente à voz do Senhor. Aleluia. Por isso ele chama a nossa atenção nesta noite. É Deus. Não resista mais o toque do Espírito do Senhor, que te toca, que te chama para a oração. Aleluia, Jesus. Corra no primeiro toque, Aleluia. porque o Espírito Santo, ele não vai insistir toda vez. Ele não vai insistir sempre. Porque quando nós não queremos, ele não obriga ninguém. Ele simplesmente volta, vira as costas triste, muito triste. Muito triste. Deus. Aleluia. Dá para entender, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. O agir, o mover do Senhor sobre cada um de nós. Aleluia. E que nós possa dar ouvido à grande voz do Senhor. Amém. E que quando Ele nos tocar, nós esteja pronto para ouvir a sua grande voz e dizer, estou aqui, Senhor. E lá Ele vai te dizer, porque Ele já tem te tocado. Glória a Deus. Vai orar pelo meu servo. Aleluia. Vai orar pela minha serva. Glória. Vai orar porque isto, grandes coisas vai acontecer. Eu quero dar um livramento. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Porque é tu que Ele quer usar. Aleluia, Jesus. Não sou eu. És tu que Ele quer usar. Rabanai poderácia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é importante, o Senhor nos chama a atenção nesta noite. E tu vai dar testemunho disso. Aleluia. Tu vai dar testemunho deste chamado para a oração. Um dia tu vai subir aqui nesse púlpito. Glória E a vai dar Deus. testemunho que o Espírito Santo te chamou para ir orar. Por irmão fulano de tal, pela irmã fulano de tal. Porque o Senhor tinha grande livramento por causa da grande obra que Deus tem na vida dele. Amém, irmãos? Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Nós ficamos já louvando a Deus e vamos tirar a oferta nesse hino. Aleluia. E logo após, convido o irmão Joaquim para chegar aqui para fazer a oração, estarmos passando para a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Pai. Aleluia. Cumprimentos, irmão, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É bem assim, né? Como o Espírito Santo É falou aqui. Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus venha ter misericórdia, né? Nos ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, te louvamos, Senhor. Aleluia. É verdade, meu Deus. Aleluia. Bendito é o teu E nome. Ele escolheu eu e você para É ser Deus. vencedor. Amém? Aleluia, Jesus. Temos prova, mas o nosso Deus, Ele garante a nossa vitória. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gostaria de saber desta falta de querer que está aí dentro do teu coração. Deus apostou em você, apostou para ganhar. E Aleluia. responde então por que desanimar? Deus não te escolheu para ser um
perdedor, mas te levantou para ser um vencedor. Mas levanta deste chão, saiba que você não pode fracassar. Levante a cabeça, Deus está contigo, não vai permitir você cair. Você é escolhido, por Deus foi ungido, Deus manda e você deve querer poder, não deve temer, no meio da luta irás vencer. O fraco não vence, você é valente, Jesus já deu força pra você. Só é a vitória que chega no fim você vai comemorar. No meio tem prova, é aí que devemos com todas as forças guerrear. Você representa o lado do bem, o mal não pode prevalecer. Então vai em frente e não desanime, Jesus está sempre com você. Oh, aleluia, grande Deus, aleluia, Jesus. Te louvamos, meu Rei, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Deus não te escolheu para ser um perdedor, mas te levantou para ser um vencedor. Mas levanta deste chão, saiba que você não pode fracassar. Levante a cabeça, Deus está contigo, não vai permitir você cair. Você é escolhido, por Deus foi ungido, Deus manda e você deve querer poder, não deve temer, no meio da luta irás vencer. O fraco não vence, você é valente, Jesus já deu força pra você. Só dê a vitória que chega no fim você vai comemorar. No meio tem prova, é aí que devemos com todas as forças guerrear. Você representa o lado do bem, o mal não pode prevalecer. Então vai em frente e não desanime, Jesus está sempre com você. Amém, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Glória a Vamos Jesus. administrar o grande. Maravilhoso. É Deus, aleluia, Jesus. Estava vendo a irmã falar sobre a oração. Um carro sem combustível ele não anda, né? E o crente sem oração ele para, né? Fica difícil, né? Então a gente tem que estar sempre em oração para se fortalecer espiritualmente, né? Amado e querido Deus, estamos aqui, Pai, mais uma noite na Tua santa presença. Viemos aqui, Senhor, te adorar, te glorificar, te exaltar, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso. Venha, Senhor Jesus, nesta noite renovar a cada um de nós, renovar a Tua igreja. Usa, Senhor Jesus, o Teu servo amado nesta noite, Senhor Jesus. Que ele venha falar, Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro do seu coração, Senhor Jesus. E que nós venhamos, Senhor, escutar essa palavra, ser renovado, Senhor Jesus Cristo, transformado e saindo daqui, Senhor, cheio de esperança, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, meus queridos. Estando sentado ali vendo os irmãos cantarem os primeiros hinos. E esse hino que as irmãs cantaram foi uma oração. Aleluia. Perceberam? Dizendo para Jesus: posa em meu coração. Posar Jesus no teu coração, coisa linda, né? Faz no meu coração posada, ou posa. Ele não é um pássaro, mas é um viajante.
e é o Senhor dos céus. Se tu botar o teu coração para Jesus posar nele, a coisa vai mudar. É Deus. Aleluia. Com certeza, irmão, vai mudar. Que todo lugar onde Jesus coloca o seu pé, as coisas mudam. Quando é Ele que manda falar, as coisas acontecem. Aleluia. Eu quero ler uma palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24. E quero meditar com a igreja esse assunto. Diga para os irmãos que a igreja aqui do Capão está no meu coração. A igreja que eu me refiro é os irmãos. O templo não. O templo é uma casa. Que Deus nos deu na época, até hoje eu tenho ainda o milagre de Deus. Isto aqui. Mas eu tenho hoje, ontem ainda eu estava meditando sobre a promessa de Deus. Muitos irmãos sabem. Para este lugar. Não sei por que tempo leva e demora a acontecer. Mas Deus tinha uma promessa, irmão José. É José, né? Para este lugar, uma igreja grande. Um templo grande. Glória a Deus. Terreno para a igreja, um trabalho grande. Até eu achei que esse tempo agora ia acontecer. Mas quem faz as coisas andar é o Senhor. Mas como nós vimos a palavra introdutória, que há necessidade de altar de oração. Para Deus fazer as coisas tem que haver altar de oração. Sem oração nada vai acontecer. Não adianta. O tempo vai passar e as coisas vão ficar como estão. Ficará somente na lembrança. Mas eu lembro tão bem como agora estou olhando para os irmãos. A igreja era pequenininha como ali naqueles bancos para lá. Bem pequenininha. Era uma garagem. Era uma garagem do irmão. No primeiro dia que nós fizemos um culto aqui, o Senhor disse: aumenta o templo. Mas como aumentar o templo? Jesus está chegando agora, Senhor. Aumenta o templo. Fui para casa ruim. Mas como aumentar o templo? Estou chegando agora com 5 reais no bolso. 5 pilinhas no bolso. No segundo culto, o Senhor disse de novo: aumenta o templo. Aumenta a casa. Ô Jesus amado. Hoje eu fiquei mais ruim ainda, irmão. Na terceiro culto, só falou de novo. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Estavam os irmãos aqui. Estavam os irmãos aqui, era o tempo ainda que o irmão da família aqui. Para os irmãos Vitor ainda era vivo, estava aqui. E o Senhor disse: apresenta. Diz o que eu disse. É só para dizer, né? Você mandou dizer, só para dizer? Só para falar? O responsável de eu fazer o acabamento, de resolver as coisas, não só era eu, era o Senhor. E eu apresentei a causa. Nós estávamos que nem hoje aqui, menos gente. E naquele dia Deus nos deu o início. Aleluia. E saiu esse templo lindo aqui. Um deu um pedaço, tu deu outro, deu tijolo, tu deu areia, tu deu ferro. E meteram a mão. E outro deu outra coisa. Meu Jesus amado, Deus abriu a porta assim, preparou e fez tudo. Basta apenas o homem obedecer. Aleluia. A voz do Senhor. Aleluia. Quero que você leia comigo a palavra de Deus e quero meditar conosco. Mateus capítulo 24, no versículo 45 a 51. Jesus estava numa grande pregação, muita gente em volta dele, e ele abrindo a sua boca começou a falar a mim. Nesse pedaço aqui, nessa parte, ele disse assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.
E em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e em hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pode sentar. Glória a Deus. Deus quer nos fazer saber coisas, irmãos, que nós ainda não sabemos. Há tantos noticiários no mundo e avisos que está sendo feito na terra tão forte, mas o povo parece que está adormecido, parece que está assim, não ouvindo, ou os ouvidos agravados. Porque o Senhor Jesus disse que antes da sua volta, Ele ia avisar. Ele nos chama a atenção pela própria natureza. E a natureza está avisando e dizendo, Ele está chegando. Ele está voltando. Mas o povo está como extasiado, olhando para as belezas da sua volta, e está virando um servo imprudente. Ele diz que o servo prudente, de confiança, ele depositou todos os seus bens e se retirou-se para um retiro. Foi, quem sabe, fazer uma viagem, um passeio. E no seu coração dizendo, quando eu voltar, esse servo prudente vai me dar o sustento para o tempo que eu perdi lá fora. O que eu saí lá fora, que eu fui fazer. Aleluia. Ele chama de prudente aquele servo que se ele achasse assim. E deixou avisado dizendo, mas se ele pensar, cuidado com o que pensa, irmão. Foi avisado aqui. Os nossos pensamentos não são bons muitas vezes. Nos levam para trás. Tornamos-se imprudentes. Diz aqui que se aquele servo começou a pensar dessa forma, mas era um servo fiel, prudente, de confiança. Aleluia, Jesus. Mas de repente ele começou a pensar no seu coração, o Senhor vai demorar muito. Ele nem me avisou ainda. Nem ligou para mim ainda. Hoje tem coisa de celular, que era rotina. Mas hoje, vamos falar hoje. Ele não ligou para mim, meu José. Você perdeu meu nome? Eu não peguei nem notícia dele. E começou a dar uma de grandão. Porque ele era servo fiel. Mas depois dele estavam os conservos. Você sabe o que é conservo, irmão? Quando alguém é colocado para fazer uma construção, vou fazer para todo mundo entender melhor. Lá vai o encarregado da construção, é o servo do dono. Aquele é o servo do dono. Mas os conservos são os trabalhadores. Os irmãos entenderam, ali está o servente de pedreiro, ali está o pedreiro, ali está o ferreiro. É assim? Mas tem um que manda, não tem quem manda? Quem manda é o servo. E diz que este servo fiel, por ele ter um pensamento errado a respeito do seu senhor, começou a espancar os seus conservos. Fazer o que bem entendia e fazer-se de grandão e de importante. De repente, o servo veio, o seu senhor veio. E ele não tinha
a porção que lhe foi confiada a devolver. Aleluia. Você acha que Deus não vai requerer de nós, irmão? É Deus, glória a Deus. Deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para pagar um preço alto por nós, para nós ficarmos de braços cruzados. Aleluia, Jesus. Não, irmão. Ele está voltando aí. E se chegar aqui e perguntou, meu servo, nós não gostamos de chamar nós de servo. Você é o quê? Sou servo de Deus vivo. Não é? Eu sou servo de Jesus Cristo. Ai, que bonita essa palavra, né? Eu sou servo de Deus. Ai, amei por isso. Mas quando ele voltar, o que você tem para apresentar para ele? Disse Jesus que ele voltou para receber a porção que era incumbido de o servo devolver para o seu Senhor. Ele ia se assentar com ele, né? Vem cá, sentou assim. O que deu nesse tempo que eu estava fora? Onde é que está a porção que eu te dei? Quanto é que deu de lucro nesse tempo? O que foi que tu fez? Mas ele agora virou imprudente e ruim, marvado. Ele começou a espancar os seus conservos. Será que a pessoa debaixo do pancado ele fica junto ou ele corre? Ele fica junto ou ele corre? Vocês vão trabalhar em construção por aí, né? Volta lá. Se você está trabalhando lá como pedreiro, fazendo a obra que ele te mandou fazer, e ele chega para ti, tu fez essa porcaria, rapaz. O que está fazendo aqui? Tu não vale nada. Tu vai ficar trabalhando com ele? Vai embora. Vai ou não vai? Vai dizer para você que tu não sabe carregar um carrinho de massa, rapaz? Tu não sabe nem fazer massa? O que está fazendo aqui? Não aprendesse ainda até hoje? Sua porcaria. Já vai dizendo palavras. Espancando. Não é com pau, é com palavras. E aí os conservos vão saindo. Quando o Senhor chegou, quem é que estava lá? O servo imprudente. Logo, logo ele já viu que a porção também não estava com ele. Não é o que Jesus está dizendo aqui? Que ele começou a espancar. Mas disse Jesus, virá o Senhor daquele servo. No começo ele chamou de fiel. E depois ele chamou de infiel. De imprudente. Porque não vigiou no cargo que lhe foi confiado. Não deu valor à chamada que foi dita para ele. A responsabilidade que foi dada para ele fazer. Você pensa que Jesus estava brincando aqui, irmão? É Deus, é verdade. Não estava não. Por isso, depois as coisas acontecem no meio do povo cristão. Quero falar mais claro para todo mundo entender. De repente, aquele irmão lá estava se destacando e fazendo trabalho para Deus e fazendo as coisas para o Senhor. E Deus falou com ele, foi imprudente, não entendeu, não pediu a direção. E aí ele fez errado, quem é que vai tratar dele? O Senhor. Vai tirar o que ele tem, porque é imprudente. Tornou-se um espancador. Não ficou na direção que ele lhe deu para fazer. Não fez o que foi incumbido fazer. E agora, o que aconteceu? Jesus disse que ele vai tirar. Ele vai tirar. Não encontrou ele fazendo o que o seu Senhor mandou fazer. Ele foi se agregar com os temulentos, com gente que não tinha nada, com gente que não tinha responsabilidade. Voltou ao mundo outra vez, praticar coisas erradas. Mas ele era um servo fiel. Aleluia, Jesus. É Deus. Mas ele era um servo prudente, irmão. Simplesmente que deixou a voz negativa entrar no seu coração. Aleluia. Meu Senhor está tardando demais.
Ih, não dá mais. Aleluia. Ih, eu estou falando coisa que eu não sei mais. Ele marcou o tempo, o dia que ele ia voltar? Marcou? Não. Perguntava, mais pequeno crente que lê a Bíblia, que sabe que Jesus não marcou o tempo. Ele disse, nem eu sei, só o meu pai. Ninguém sabe, só o meu pai sabe o dia e a hora. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele entra com a palavra de juízo e diz que ele ia ver o altar em hora que ele não sabia. Está fazendo repetindo. Em hora que ninguém sabe, ele volta. E daí ele vai pegar esse servo temuleiro, imprudente, agora ele chama de imprudente, o mesmo servo que ele chama de imprudente, e vai lançar nas trevas exteriores. E vai destinar ele com um nome ruim. Qual é o nome que ele deu para ele? Hã? Qual é o nome que ele deu para ele? Chamou do quê? De hipócrita. De falso. A palavra hipócrita e falso é a mesma palavra. Você quer ser um crente fiel ou um crente hipócrita? Hã? Irmão, isso aqui é coisa muito séria, tá? É Deus, é verdade. Aleluia, Jesus. A palavra aqui é uma palavra muito séria, irmão. Glória. É conosco, o que o Senhor está falando é conosco mesmo. Aleluia. Porque você responde que é tu, eu sou um servo de Deus. Aleluia. Eu sou um servo de Jesus Cristo, então por que não obedece? Então por que não o serve? Seja o servo prudente, aquele que não deixa passar nada para você. É Deus, é verdade. Se o mandou fazer, corra fazer. Aleluia. Foi um alerta da palavra hoje aqui. Sou um servo de Deus, mas Deus mandou orar, não vai. É. Ele está sendo o que para Deus? Um falso. Não é o testemunho. Não estou mudando nada. Apenas transmitindo o que está escrito aqui. Aleluia. Mas que nós possamos, irmãos, pelo ouvir o alerta de Deus hoje aqui, mudar o nosso viver. Glória a Deus. Mudar a nossa compostura para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus não quer além daquilo que você é. É Deus, é verdade. Ele não quer que você seja doutor. Que você seja o homem mais sábio da terra. Não é isso que Deus quer. Deus quer o teu coração sincero. Aleluia. A humildade de alma para com Ele. Aleluia. Quando Pedro subiu ao lugar alto da casa, esperando que o almoço ia sair naquela hora para almoçar, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade por sua responsabilidade, que orava, orar. E Deus veio revelar o mistério para ele. Glória a Deus. Sabe quem eram aqueles animais que ele viu imundos lá? O estudador da Bíblia sabe o que está tratando. Estava tratando da nossa raça. Da nossa raça gentílica. Nós não somos descendentes de Israel. Tudo que não era filho de Jacó, descendente de Israel, para os judeus era imundo, irmão. Como animais imundos. Todo réptil que ele viu ali era desconsiderado pelos judeus. Era visto como animal imundo. Ele disse, nunca eu botei isso na minha boca. Ele tinha razão. Eu acho que Pedro não tinha razão do que estava dizendo, irmão. Sabe, sabia. Ele era fiel. Mas acontece que na morte e ressurreição de Jesus, Deus. quando na cruz verteu o seu sangue, ele purificou. Aleluia. Nem Pedro tinha se acordado ainda. Aleluia. Presenciou a morte de Jesus. Presenciou o sangue vertido na cruz, banhando e até o chão. Mas ele não entendeu ainda que com aquelas gotas de sangue que derramava na cruz, foi purificado o que era imundo. Glória a Deus.
Aleluia. Não faça imundo, João Pedro, o que eu santifiquei. Aleluia. É, glória a Deus. Vocês conhecem a história, não é? Glória a Deus. Leia em casa a história que você vai ver. Onde é que Pedro foi depois? E Deus mostrou para ele que até o Cornélio, que era um gentil romano, se converteu Aleluia. pela pregação da Aleluia. boca de Pedro. Aleluia. Sou um servo de Deus. É, que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Eu sou um servo do Deus vivo, enchi a boca. Mas na hora em que o Senhor chama para fazer, agora não dá, Senhor. Aleluia. Não tem jeito, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não dá, e depois vai dar. Eu já vi testemunho dessa natureza. A pessoa dizer que não dá, sabe o que Deus faz? Eu já vi. Deus fazer uma criança que é um tom quebrar uma perna. Ele corre correndo. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Chora. Aí tem tempo. É Deus. Você quer esperar isso? Ai, meu povo. Aleluia. Deus não quer chegar no extremo com ninguém. Ele fala com amor porque Ele quer ajudar. Ele quer ouvir as tuas palavras. Aleluia. Aleluia. O Senhor sabe tudo, e claro que Ele sabe. Deus, é verdade. Não, Deus sabe disso, Deus conhece, claro que Ele te conhece. Mas Ele quer que você se expressa para Ele a tua dor. Aleluia. Fala com Ele o que você quer. Glória a Deus. Ele não sabe que quer beber água ou refrigerante. Hã? Você quer comer um doce, você quer comer carne. Tem que dizer. Aquilo que é para nós fazer, nós temos que fazer. É verdade. Senhor, eu quero tomar um refrigerante hoje. Aquele refrigerante que tu quer. Hã? Uma soda de limão. Guaraná. Uma Pepsi Cola. O que é? É coisa nossa. É você que tem que dizer. É Deus, é verdade. Aleluia. O Senhor sabe, carinho. O que é isso? Você já viu alguém beber com a boca fechada? Hã? Quem é que viu aí? É a mesma coisa, irmão. Você tem que abrir a boca e falar. Aleluia. Aleluia. A nossa boca é para glorificar o nome do Senhor. É Deus. Nossa boca fala em mistério do Espírito. Aleluia. Já viu alguém de boca fechada entregar uma mensagem profética? Glória a Deus. Já viram? Aleluia, Jesus. Eu nunca vi. É, Santo Já viu alguém de boca fechada falar mistério com Deus? Eu nunca vi. Já viu? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O senhor fala ele. Aleluia. Não sei É nada. Deus, é Quem está de verdade. fora dizendo o que está acontecendo com ele. Glória a Deus. Quem está doente? Tem a palavra de Deus tem razão ou não tem? Aleluia. É Deus. Aleluia! É Deus. Olha, meus irmãos, o mundo me perdoa, mas você me conhece, né? Que eu sou assim mesmo. Eu não escondo tudo. Sempre usei pregação dessa forma, dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que me conhece há muitos anos. De gente aqui, irmão. De gente. Conheço todo mundo. Se eu quiser dizer que tu é feio, vou dizer que tu é feio mesmo. Pode negar? Não vou negar. Hã? Não gostou? Mas eu já disse. Dizer que era bonito, né? Hã? Se eu dizer que é bonito, eu não posso mentir, né? Claro. É, a realidade é a realidade, né? O monólogo é muito feio. Eu sou feio, mas eu digo fazer o quê? É minha natureza. É Deus, é verdade. Oh, Deus. Não é melhor ser sincero, irmão? Aleluia. Não é? É melhor ser sincero. É Deus. Não mata, sinceridade não mata ninguém. Agora, a mentira, que coisa ruim. Mas fora disse que eu era bonito, eu disse que eu estou feio. E agora?
Tu vai chegar para aquele que chamou de feio e dizer, escuta aqui, tu me chamou de feio, mas aquele lá disse que eu sou bonito, e agora? Quem é que está cego aí na história aí? Quem é? É Deus, é verdade. Não estou entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Da maneira que o Espírito está nos determinando para falar. Aleluia. Mas se você deseja o esclarecimento do Espírito Santo no teu repousado, lá no teu silêncio, no teu quarto, se você deseja ouvir a voz de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, veja bem quem está. Vem aqui, nós vamos orar. Vamos te ajudar. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sou eu que falo contigo, Aleluia. porque muitas vezes tenho te tocado, e tu tens ficado na basúria, se calado, não tem dado atenção, Rabagácia, minha voz, quando falo. Oh, Jesus. Quando tenho te tocado muitas vezes, Suriamandaia, filho, tu enche-me, a tua boca de outras palavras que não são minhas, Suriamandaia, mas és que hoje eu falo contigo, porque preciso falar contigo muito ainda, Ribicaia, porque preciso de ti muito mais do que tu pensa ou imagina na minha obra, mas quero sim falar contigo, porque preciso te mostrar coisas grandes, que tu não entende, tu diz para mim, Senhor, eu não entendo, e eis que eu, Ribicaia, estou falando contigo, porque quero que tu me busque, porque preciso te mostrar mistérios que tu não conheces. Glória a Deus. Aleluia. Por isso eu te exorto nesta noite. Aleluia. Me busca. Ajuda, Me busca. Glória Me a Deus. busca no silêncio. Me busca na madrugada. Glorificado Me teu nome. busca na madrugada. Aleluia. Porque Glória a quero me revelar para ti. Porque preciso falar contigo. Oh, Jesus. Preciso te mostrar muitas coisas que tu não conheces. Para que tu fale de testemunho do meu poder. Porque preciso ficar de ti na minha obra. E que te homenaia, se tu ouvires a minha voz que me cai, e te humilhar na minha presença, eis que te darei grande vitória, assim diz o Senhor para ti. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Jesus pronunciou nesta palavra que eu li, uma palavrinha bem pequenininha. Mas as palavras pequenininhas é que são as mais poderosas. Ele falou sobre ranger de Deus. Não deixa chegar nesse ponto. Não deixa. O que é ranger de dentro? É se espremer, se apertar. Se apertar. De dor. Não deixa isso acontecer. Glória, aleluia. Nós estamos em liberdade hoje aqui para se expressar na presença. Aleluia. Se humilhar perante Jesus Cristo, para que este ranger de dentro não venha aqui pegar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Inclinamos nossas cabeças. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, Jesus, a tua igreja está aqui ainda. Teus servos estão aqui ainda, Senhor.
Oh, príncipe da glória. Seu guarda, protege. Jesus querido, entrando no coração agora, Espírito Santo. Meu Deus, tu conhecedor dos pensamentos das vidas. Nós te pedimos, Senhor, visita, agora visita. Meu Pai querido, e já tua mão poderosa libertação. Espírito Santo Consolador, nós oramos e colocamos diante de ti. Em nome de Jesus. Quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho neste caminho com tantos espinhos, Ele vem me socorrer. Maravilha de Deus é podermos sentir Deus falar de perto conosco. No culto de sábado de Santa Ceia eu ainda preguei sobre e sejamos alerta e vigilantes, Jesus voltará. Aleluia, e hoje o Senhor ainda continuou falando sobre isso. Estamos dando um estudo aqui sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia, o Senhor está às portas, irmãos. Não é tempo de nós brincarmos de ser crente, é tempo de nós andarmos na sua presença, de buscarmos a sua face, de clamarmos a Ele, rebassurion de cantarabachérias, pois Ele se faz presente no meio da sua igreja. Aleluia, Ele está aí ao seu lado, sentindo o seu favor. Ele está aí do seu lado, sinta a presença dele aí do teu lado aí. Nebagando isso que mandarai tu que faz. Mandorebachu, aleluia. Queremos agradecer ao irmão Rocha, evangelista da obra do Senhor. Deus abençoe seu esposo. Aleluia. Continue orando, irmão, buscando ao Senhor. Tire o seu tempo, tire um momento de oração, um momento de adoração. Esteja em alerta, em vigilância. Aleluia.
clamamos e buscamos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse culto. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pela confirmação, Senhor, pois sabemos que o Senhor está às portas, ó Deus. Senhor, não é tempo de andarmos, ó Deus, desgovernados por este mundo, mas é tempo de andarmos na tua presença, é tempo de buscarmos a tua face, é tempo de termos um coração voltado ao Senhor, é tempo, Senhor, de começarmos a ouvir a tua voz. Senhor, nesta noite eu peço a tua bênção sobre o teu povo, a tua igreja. Eu peço a tua bênção sobre esta comunidade, Senhor, sobre este povo aqui, Senhor, nesta comunidade, sobre estas famílias, que as tuas mãos poderosas venham tocar nesses corações, que eles venham sentir o toque do teu Espírito, que eles venham sentir o desejo, Senhor, de poder estar aqui. Abre as portas do Evangelho, Senhor, nestes lares, para que nós possamos entrar com a tua palavra, e assim nós pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? chamados Para servir. Amém. Deus abençoe a todos.